Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a observabilidade de sistemas dinâmicos. Esse conceito é interessante e vai abrir portas para a gente quando a gente estiver querendo fazer estimativa das variáveis de estado do meu sistema ao longo do tempo, com conhecimento apenas da saída do sistema. Isso é bastante importante e interessante. Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso. Controlabilidade está bem claro. Eu tenho que ter a capacidade de controlar. Controlabilidade é a capacidade de controlar as variáveis de estado. A observabilidade ela é a capacidade de enxergar os estados. Eu quero ver os estados. Vamos supor que eu tenho um sistema, que eu tenho a matriz A, B, C, D dele, só que eu não tenho como medir os estados, as variáveis de estado. As variáveis são internas. Então, a observabilidade ela vem no contexto de será que eu consigo enxergar como que os estados internos eles evoluem, considerando apenas a informação da saída que eu tenho? Um sistema é dito ser observável se para qualquer estado inicial desconhecido x0, eu não sei qual é a variável de estado naquele instante, eu não sei qual é o estado inicial, tá? Existir um tempo finito, ou seja, um TF finito, para o qual, se eu conhecer a entrada e a saída do sistema, ou seja, se eu conhecer a entrada e a saída do sistema e, sobretudo, a saída do sistema dentro desse intervalo, desde zero até esse tempo final, eu consigo determinar precisamente qual é a condição inicial. Ou seja, dado que eu tenho conhecimento da saída do meu sistema de zero até um tempo final finito, se com essa saída, ou o conhecimento dessa saída, eu conseguir determinar precisamente a condição inicial que eu não conheço, eu digo que esse sistema ele é observável. Então, a observabilidade, ele está aqui para a gente no sentido de, será que eu consigo estimar as minhas variáveis de estado sem conhecê-las, simplesmente com a informação que eu tenho da saída do sistema? Eu medi a saída do motor. Eu tenho lá a velocidade de rotação do motor, de zero até um tempo finito, TF. Será que com essa informação eu consigo, por exemplo, estimar a corrente inicial da máquina ou a corrente da máquina em qualquer valor de tempo que eu determine ou que eu precise anterior a esse tempo finito? Se isso acontece, eu digo que o meu sistema ele é observável. Note que eu não sei se vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou querendo fazer. Eu quero um sistema que ele seja controlável. Por quê? Porque se o sistema é controlável, eu consigo mexer em todas as variáveis de estado com uma entrada que eu escolher. E eu gostaria também que o meu sistema fosse observável. Porque pode ser que eu não consiga medir todas as variáveis de estado. E se eu conseguir observá-las, eu posso estimá-las e usar isso para fazer alguma coisa. Então, num caso, eu quero controlar todas as variáveis de estado, porque eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa de controle. Mas, nesse outro caso, eu quero observar essas variáveis exatamente para tê-las à mão. Note que eu não as tenho, eu não medi essas variáveis, eu quero observá-las. Por isso, eu preciso que o sistema seja observável. Ou seja, que eu consiga determinar a condição inicial ou qualquer estado ao longo do tempo a partir da apenas a medição da saída daquele tempo até um tempo final finito. Teorema 1. Um sistema é dito ser observável se somente se há uma matriz que varia no tempo, W0 de t, WO de t, que é igual à integral de 0 a t de e elevado a transposto tal, c transposto c, e elevado a tal, d tal. Então, uma integral envolvendo as matrizes A e C, tá? E essa matriz WO de t, ela for não singular para todo t maior que zero. Se eu conseguir encontrar essa matriz, ela for não singular, esse sistema ele é observável, tá? E a gente tem também um teorema muito interessante que a gente usa aqui mais para prova, tá? Que é o teorema da dualidade. Vamos supor que eu tenho uma equação no espaço de estados que o par AB ele é controlável, ou seja, as matrizes A e B daquele sistema ela é controlável. Então, quando eu faço aquela matriz de controlabilidade, A, AB, A2B, A3B, AN-1B, aquilo dá uma matriz quadrada de posto cheio. Então, aquele sistema é controlável. O par AB é controlável. A gente vai dizer que esse par AB é controlável se e somente se o par A transposto B transposto é observável. Ou seja, uma coisa implica a outra. Se a matriz AB é controlável, a matriz A transposta B transposta me leva a um sistema observável.
E vice-versa. Se o sistema ele é observável, a matriz A transposta B transposta, ela é controlável. Então, esse teorema da dualidade aqui é uma coisa matemática que a gente usa, bem interessante, tá? Para provar as outras coisas que a gente vai fazer daqui para frente, que, claro, a gente não vai apresentar a prova, mas que é uma relação de dualidade muito interessante. Então, se a AB é controlável, a transposta B transposta é observável. Tá? Então, se a AB atende à controlabilidade, a transposta B transposta atende à observabilidade. Bom, agora vamos ver quais são as condições de observabilidade. Um sistema contínuo é dito ser observável se... 2, vamos começar pela 2, tá? A matriz de observabilidade, ó, que ela é formada assim: C, CA, CA ao quadrado, CA elevado a n menos 1 transposto. Ou seja, agora eu estou formando linhas, tá? Porque se você se lembra, né? O sistema, quando ele tem uma entrada e uma saída, a matriz C é uma matriz linha, porque eu preciso pegar as n variáveis de estado e multiplicar por uma matriz C para isso dar um número. Então, a matriz C tem que ser uma linha. Então, a matriz C é uma linha. Depois, eu tenho outra linha, C vezes A. A matriz C vezes A vai me dar outro vetor linha. E aí, eu vou empilhando isso para formar uma matriz O. Então, eu tenho a linha C, linha CA, linha CA ao quadrado, até CA elevado a n menos 1. Então, isso vai me formar uma matriz n por n de mesma dimensão da matriz A do sistema, tá? E essa matriz O, ela tiver posto cheio, ou ela tiver n colunas linearmente independentes, tá? Então, essa matriz O, ela vai, se ela tiver posto cheio, o meu sistema ele é observável. Ou seja, a partir da medição unicamente da minha saída, de 0 até um tempo finito, ou de T1 até um tempo finito, eu consegui estimar qual que é o valor das minhas variáveis de estado no instante T1. Tá? Então, eu consigo observar essas variáveis. Tá? A mesma coisa parecida lá com a nossa matriz W, né, que a gente acabou de definir. Tá? Então, a matriz WO n por n, que a gente chama de gramiano de... na verdade, a de baixo que é gramiano. Né? Então, a WO de tempo, né, de T, n por n, ela é não singular para todo T maior que zero. Ou seja, WO é a integral de 0 a T, de E elevado a AT tal, C transposto C, EA tal de tal. Se essa matriz, que ela é N por N, ela for ao longo do tempo não singular para todo o tempo, a gente diz que esse sistema é observável. Tá? E a mesma coisa, se todos os autovalores da matriz A têm parte real negativa, então a equação A transposto WO mais WOA igual a C transposto C possui uma solução única definida positiva que a gente chama de gramiano de observabilidade, e esse gramiano é essa integral de 0 até infinito. Tá? Então, da mesma forma que lá na controlabilidade, para a gente aqui o mais interessante vai ser o seguinte: eu quero saber se eu consigo estimar, observar as variáveis de estado unicamente através da medição da saída. Para isso, eu preciso saber se essa matriz de observabilidade ela tem posto cheio. E o que isso significa, né? O que seria um sistema que não fosse observável? É que eu tivesse alguma variável de estado interna dele que não interfere na saída desse sistema. Se todas as variáveis de estado internas elas interferem na saída direta ou indiretamente, esse sistema ele é observável. Se houver uma determinada variável de estado que não interfere nessa saída direta ou indiretamente, esse sistema não vai ser observável. Ou seja, eu não consigo, a partir da informação que eu tenho na saída, saber o que está acontecendo naquela variável de estado, porque aquela variável de estado não interfere naquela saída. Tá? Então, esse aí é um exemplo, por exemplo, de um sistema que ele é não observável. O sistema observável é aquele em que toda variação das variáveis de estado, ela interfere direta ou indiretamente na saída que eu estou medindo. Então é isso aí, pessoal. Com esse conceito de observabilidade, a gente agora abre portas para a gente poder criar estimadores de estado. Fica aí atento aos nossos próximos vídeos que a gente vai mostrar como que a gente processa essa mágica, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.